Então, queridos, nós estamos no 88º tempo, em torno deste assunto da contemplação do eterno propósito nas Escrituras, e temos sempre como base aquele texto de Efésios, um texto maravilhoso que fala sobre o eterno propósito, o que ele é e a responsabilidade da igreja de manifestar isso, tanto de uma forma celestial como terrena, como até mesmo entre os demônios, para que tudo fique muito claro, à medida da luz que recebemos do Senhor, daquilo que é a vontade do Senhor para o homem, para a igreja, e aqui estendemos isso, obviamente, a toda a humanidade, Deus tem uma vontade aí para o homem. Então, também quero deixar uma nota para que fique registrado. Isso já aconteceu em outros momentos, mas como os nossos áudios não eram públicos, não havia necessidade de que fosse feito isso. Mas uma vez que isso é público, os irmãos sabem, nós temos o canal, então há notas no estudo sobre o livro Notas do Pentateuco, do nosso irmão Macintosh. Então é bom que se registre isso, e há muita gratidão no nosso coração por esse material que acessamos por indicação de um outro irmão. Quem não leu, se tiver interesse de ler, vale muito a pena. Ele vai tratar então sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Certamente foi um dos melhores estudos já feitos sobre o Pentateuco. Não há nada que se compare ao que o Senhor concedeu a esse irmão com relação à revelação do que o Espírito disse lá, e depois então trazido do novo essa luz para ali. É algo extremamente extraordinário, como ele conseguiu ver Cristo em cada versículo do Pentateuco, Então é muito, muito valioso, uma obra muito valiosa, Então, como disse, provavelmente nós não vamos entrar nas letras hoje, porque eu quero colocar algo como, então, fundamento para que entremos nessas 3 festas, como o próprio texto diz. Então as 3 são 3 festas principais, Mas antes de citarmos então apenas as 3, porque o texto já fiz isso, é bom que se coloque as 7, para que os irmãos vejam todo um contexto da história. São 7 festas principais que o povo judeu então cumpria, no período aí de um ano, se não contar o sábado. Alguns contam o sábado, E não há problema nenhum em se contar o sábado como uma festa. Na verdade, o sábado entra como quase que um fundamento desse descanso, que é o próprio Senhor Jesus revelado para nós no Novo Testamento, mas de pronto assim mesmo, de fundamento, então são as 7 festas. Então, a primeira seria a Páscoa. Ela significa, à luz do Novo Testamento, a redenção, e ela aponta então para a crucificação de Cristo. Então note que ela aconteceu no passado, no que toca à nossa história, Depois teríamos uma segunda festa. Você vai ter isso, se não me falha a memória, em Levítico capítulo 23, se você tem a Bíblia igual a minha, Tem um quadro, não precisa abrir, é só para aqueles que talvez não conseguirem anotar. Você não vai ter alguns detalhes espirituais, mas você tem as festas registradas ali, com os textos e algumas explicações, Depois então temos a dos pães asmos, que significa em suma a santificação, a partir da vida santa do nosso Senhor. Então representa ali a morte dele. Então ele morre santo, e por isso então ele pode ser ressuscitado. Então nele nós todos somos santos, Então lembra que santificação é separação, não é ausência de pecado. Então morre um ser humano que é separado, é santificado no aspecto de que ele não conheceu pecado. O pecado não tocou nele. A tentação sim, o pecado não, porque ele não cedeu à tentação. Então os pães asmos também apontam para o passado, essa morte única do nosso Senhor Jesus. Depois nós temos as primícias. As primícias falam então de comunhão. Também então aponta aí para a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, nós estaríamos ainda separados.
Então toca primeiro lugar, sempre, as festas, sempre a relação primeira com o nosso Senhor. Essa comunhão que foi, entre aspas, restaurada dele com o seu Pai, porque ele perde ela por um momento quando ele recebe a nossa culpa, os nossos pecados ali na cruz. Então toca primeiramente essa comunhão do Senhor Jesus restaurada, se é que podemos usar essas expressões, porque de fato, irmãos, é algo muito profundo que aconteceu naquele momento ali da cruz. Então nós tocamos assim de uma forma muito limitada e com toda reverência, porque nós não sabemos tatear ali com profundidade o que aconteceu entre o Pai e o Filho ali na cruz. Certamente houve um tipo de abandono ali, e é desse abandono que nós estamos falando, que está registrado ali no Salmo 22, que o irmão João abordou para nós. Então também aconteceu no passado. Então, se foi restaurada a comunhão do Filho com o Pai, também foi restaurada a comunhão dos filhos que estão no Filho com o Pai. Então hoje todos nós estamos em comunhão com o Pai, no Filho. Então tudo isso aconteceu no passado, essas 3 primeiras festas. Depois nós ainda temos a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes você poderia colocar então como uma direção. Por quê? O que acontece nessa festa à luz do Novo Testamento? A descida do Espírito Santo, Então veja, irmãos, é o dia do Pentecoste. Não são vários dias de Pentecostes. Então toda a igreja é pentecostal. Por quê? Porque ela nasceu no dia de Pentecoste, no dia do cumprimento das 7 semanas, no 50º dia. Então, uma única vez isso aconteceu. O Espírito desceu uma única vez. Ele não vai descer de novo. Ele já está dentro de nós e entre nós. Então, também aconteceu no passado. Isso está relatado para nós em Atos capítulo 2. Então nós temos essa festa aí que representa, então agora a igreja, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Ninguém mais tem uma direção exclusiva. Por isso, isso também toca a questão da preservação da unidade, que o irmão João Vitor já tocou agora. Depois, então, passando do passado para o presente, se é que podemos colocar assim, o que nós estamos chamando de presente, não é o dia de hoje só, mas é tudo o que começou a acontecer depois da descida do Espírito Santo, e irá acontecer então provavelmente, e aqui eu vou falar um provavelmente porque há muitas formas de interpretarmos isso, e essas formas também não nos interessam muito. Só estou dando um panorama ali das festas para que os irmãos vejam. Então, a quinta festa seria a festa das trombetas. Ela significa, de um modo prático, um despertamento progressivo. Então é como se uma trombeta, e aqui nós temos a palavra, obviamente, soando o tempo todo e nos chamando. Então é um chamamento, um despertamento progressivo. E aí nós tivemos alguns marcantes na história. Tivemos aí, poderíamos talvez incluir a Reforma Protestante, como um grande dia aí nesse sentido. Tivemos o ressurgimento da nação de Israel, uma profecia muito marcante que se completou. E eu queria colocar assim, de modo humilde para nós aqui, localidade, obviamente, e nisso o irmão pode até discordar, não há problema nenhum com relação a isso. A trombeta que tem tocado para nós aqui então esse descortinar do eterno propósito. Se eu poderia nominar algo que é marcante para nós como Assembleia, foi isso e será isso. E os irmãos têm percebido que o Espírito tem nos conduzido muito sobre isso. E eu já fiz o paralelo desse fundamento com o que temos recebido do irmão João, na prática, a vida de Jó, a vida de Tiago, agora a carta aos Hebreus, e certamente o próximo encargo que virá sobre ele irá caminhar também nessa mesma linha, porque há um só Espírito, então não há problema com relação a isso. Mas então a essência da festa das trombetas está no presente, porque é um despertamento progressivo, que começou desde o momento que o Espírito Santo veio habitar na igreja,
e aí então ele pode terminar antes do milênio, depois do milênio. Aqui já não vai nos interessar muito o momento final disso. Nós vamos descobrir junto quando que esse despertar irá terminar. Certamente estaremos todos unidos em vida ou no Senhor, né, pós-morte, mas então veremos isso com mais precisão lá na frente. Depois então nós temos o dia da expiação, né, porque esse dia da expiação, ele fala então de um arrependimento, de uma humilhação, né? Porque aqui nós temos primeiro a humilhação do nosso Senhor como fundamento, mas ele já toca algo no presente. Por quê? Porque quando o Espírito nos desperta, que é a trombeta, o que resta para nós? Arrependimento e humilhação. Humilhação aqui, irmãos, no sentido positivo, né? Nos humilharmos na presença do Senhor. Tá? Então, a morte de Cristo fala de uma expiação dele, mas essa festa sexta fala de uma humilhação nossa, né? As primeiras festas tocam a cruz de Cristo, agora aqui tocam a nossa cruz, né? Quem quiser vir após mim, se arrependa, se humilhe, tome a sua cruz e me siga, né? O irmão João acabou de dizer isso em outras palavras ali em Efésios, até que todos nós cheguemos. Como que isso vai acontecer? À medida que cada um se humilhe, se arrependa e tome a sua cruz e siga o Senhor. Então esse dia da expiação é um dia do presente. E então a última é a festa dos tabernáculos. Então essa aponta para o futuro. Aí você pode colocar o reino milenar, vírgula, a consumação. Também não vamos entrar em muitos detalhes nesse aspecto escatológico, porque não há necessidade. O importante é, depois nós vamos entrar nessa festa em especial, né, o tabernáculo. Os irmãos vão ver quantos detalhes que há nesse texto aqui, de forma tão linda, que o Espírito deixou sobre essa festa, né? Então ela vai apontar para esse momento futuro, algo que irá então se completar a partir daquilo que se iniciou na eternidade, como já temos visto. Então dessas 7 festas, como você pode ver no texto que está aberto aí, Deuteronômio 16, verso 16, 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, para a festa dos pães asmos, para a festa das semanas e para a festa dos tabernáculos. Então nós temos a festa da Páscoa, tá? Que é a dos pães asmos, é a mesma coisa. A festa da semana é a festa dos Pentecostes, 7 semanas, como nós lemos no texto, e então a festa dos tabernáculos. Então das 7 festas, as 3 são as mais importantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque os irmãos sabem que o Senhor tem me dado em tríade. Então eu não separei 3 festas para construir uma tríade. Percebe por que eu fiz isso tudo? Né? A Bíblia já fez isso, né? Das 7 ela separou 3, né? Para que sobre as 3 nós pudéssemos ver, à medida do que temos contemplado, o eterno propósito, tá? Então é importante que isso fique registrado, para que não haja de maneira nenhuma nenhum desejo ou intuito ou pensamento que venha ao nosso coração, porque é 3 e não é 5, não é 4, não, é 3, a Bíblia separou 3 festas, essas 3 eram cumpridas cabalmente, eram as 3 festas mais importantes do ano, que deveriam então ser feitas de uma forma mais precisa. Então, outro detalhe agora, seguindo ainda de forma do que será hoje nessa manhã, só introdutória mesmo, né? As festas são mencionadas tanto em Êxodo, no livro de Êxodo, quanto no livro de Levítico, quanto no livro de Deuteronômio, tá? Porém, a citação, por exemplo, da Páscoa em Êxodo, como aplicação espiritual, ela não vai ter muita relevância para nós, e você já vai entender o porquê, tá? Apenas ouça e vá colhendo aí, né? Ela não tem relevância para nós, porque essa primeira menção lá em Êxodo, ela tem um foco no Egito, né? Porque a Páscoa, a primeira, foi celebrada
lá no Egito. As citações em Levítico, no livro de Levítico, também perdem o valor para nós aqui, né? Aqui que eu chamo o quê? Nesse momento de contemplação do estudo que estamos contemplando. Veja, vou reforçar isso. Não é que eu não estou dizendo que as citações de Êxodo e de Levítico não têm importância. Muito pelo contrário. Cada uma tem uma importância singular. Eu poderia, por exemplo, fazer uma nova tríade sobre por que uma citação em Êxodo, por que uma citação em Levítico e por que uma citação em Deuteronômio. Talvez até eu faça, isso me vem ao coração agora. Por que a Bíblia citou 3 vezes as festas em 3 lugares diferentes? Há implicações que o Senhor pode nos revelar, se assim for da vontade dEle. Mas por que as de Levítico não são tão relevantes para nós? Porque elas são citações conhecidas, especialmente pelos grandes eruditos e teologicamente falando, como um manual do sacerdote. Então, as citações em Levítico, elas vão se deter mais nas regras do que naquilo que, entre aspas, se aplicaria mais à igreja hoje. Então, aquele conjunto de regras sobre a festa ou sobre as festas descrito em Levíticos não importam muito para nós como igreja. Entende? Repetir as regras. Obviamente, poderíamos pegar cada regra, ver como o Senhor Jesus a cumpriu e imitar o Senhor Jesus. E aí sim elas teriam valor para nós. Mas num estudo detalhado de regras para a igreja, de leis, de cerimônias, de rituais, entende por que perde valor? Porque o Senhor é a única regra que nós temos que seguir hoje em dia, e falamos essa expressão regra, obviamente, com toda reverência na pessoa do nosso Senhor, tá? Mas então, quando nós chegamos aqui em Deuteronômio, para aqueles que não sabem, Deuteronômio significa repetir as leis, Então o livro de Deuteronômio vai repetir basicamente tudo que aconteceu até aqui, de um modo mais específico ali, o Êxodo e especialmente Levítico. Então ele vai repetir, tá? Só que o livro de Deuteronômio ele vai repetir dando mais detalhes, ou esclarecendo detalhes, ou ainda aplicando os detalhes de uma forma que o povo pudesse compreender mais claramente. Então é como se Deuteronômio fosse um professor para explicar a matéria que está em Êxodo e em Levítico, falando a grosso modo, e explicar de uma forma que o povo pudesse compreender, que o povo pudesse entender. Então ele vai repetir o mesmo assunto, deixando algumas coisas que não têm muita importância, entre aspas, e pegando alguns detalhes e colocando então como, isso é importante. De tudo aquilo que eu falei, você pode ler, pode compreender, mas esse detalhe eu vou repetir aqui. E esse detalhe é importante. Então o Deuteronômio ele vai fazer algo mais ou menos assim, Então ele vai repetir as leis, focando, trazendo alguns detalhes. E especialmente quando nós lemos Deuteronômio com essa perspectiva, ele vai tirar muito do foco do lugar que eles saíram, por exemplo, o Êxodo. Ele vai tirar o foco da responsabilidade dos sacerdotes, como sendo aqueles que intercediam e mediavam o povo, e ele vai fazer então agora virar o foco para o povo. E ele vai trazer então um conjunto de explicações que vai tentar mostrar ao povo como eles deviam viver moralmente e como eles deveriam viver na nação ou socialmente. Entende? Então tirou o foco do lugar, tirou o foco dos sacerdotes e virou o holofote para o povo. Então ele vai ter algumas regras morais e algumas regras nacionais. Ou seja, então os irmãos vejam que isso vai se aplicar muito mais a nós como igreja. E nós já vimos hoje, desenvolvei, então aí está, algumas coisas morais e algumas coisas nacionais no que toca a nossa relação como assembleia.
Então, quando nós vemos Deuteronômio dessa forma, ele vai trazer então uma realidade de como deve ser a nossa vida consagrada ao Senhor. Isso fala de moral, tá? Então ele vai abordar nessa perspectiva, e ele também vai abordar como devem ser as reuniões da igreja, e isso fala das questões nacionais, né? Na linguagem do Novo Testamento, as questões então de comunhão, de edificação, de reunião, em suma, de preservação da unidade, né? Então as questões morais tocam a sua atitude individual, e as questões nacionais toca então o reunir do povo. Então ele vai ter várias explicações, né? Não poderia fazer as necessidades dentro do terreno, tinha que sair do terreno, fazer as necessidades lá fora do terreno. Deuteronômio vai explicar por que era assim em Levítico e por que era assim. Porque o Senhor passeia no vosso meio. E o Senhor não desejaria pisar naqueles dejetos que nós deixaríamos ali no chão. Então, não basta dizer o que fazer. Aí Deuteronômio vai dizer por que fazer. Porque o Senhor passeia no vosso meio. Entende como funciona o Deuteronômio? Então ele vai pegar aquela regra que é só uma regra, e ele vai explicar, mas por que tem que ser assim? Por isso, porque o Senhor passeia no vosso meio. Então cuida do lugar, né? Não joga resto de comida ali, não joga lixo ali, né? Então a gente já começa a vislumbrar isso como igreja, entende? Então Deuteronômio ele nos ajuda com essa relação, fazendo de uma forma, entre aspas, mais simples, aquilo que parecia tão complicado numa saída e numa convivência ali em Levítico. Porque quando nós lemos Levítico, irmãos, eu não sei você, mas no passado era tanta lei, irmãos, que às vezes a gente pulava, né? É só eu que fiz isso? Será? Ou você fez algumas vezes também, né? Então é tanta repetição, irmãos. Quando você pega ali nas paredes manchada com lepra, nossa, é tanta coisa que parece que é a mesma coisa, né, irmãos? Então, mas não, claro, tudo tem o seu valor. Nenhuma vírgula, nenhum tio deve ser removido das Escrituras. Nós é que somos impacientes para nos debruçarmos e vermos a beleza. Por isso eu citei o estudo desse irmão, porque quando ele aborda aquelas questões ali, irmãos, à luz do Novo Testamento, é algo que de fato nos constrange. Então, essas 3 festas, elas vão ser abordadas então em Deuteronômio, focado então, como já disse, no passado, no presente e no futuro. Então aqui nós já começamos a fazer um pequeno link, né, com o nosso estudo, porque o nosso estudo também trabalha assim, o que o Senhor fez na eternidade, o que nós deveríamos reagir e fazer e viver no presente, e aquilo então que irá acontecer no futuro. Então, apenas ainda de forma introdutória, Páscoa, então já falamos que fala do passado. Então, como que nós devemos proceder ao olharmos para a Páscoa? Depois, quando nós lemos os textos, nós vamos ver isso mais claramente. Mas a Páscoa nos diz algo assim: olhe para trás e nunca se esqueça da onde o Senhor te tirou. Irmão, quando um cristão perde isso, ele se perde. Se você observar a vida de Paulo, acho que praticamente em todas as cartas dele, ele sempre faz questão de mencionar alguma coisa de quem ele era, e sempre de uma forma a deixar para trás, mas não no esquecimento. Então a Páscoa vai sempre olhar para trás, trazer isso e mostrar para nós que Cristo agiu, morreu e nos tirou daquele lugar para vivermos nele. Depois, então, Pentecostes, agora então, nessa perspectiva, aponta para o presente, né? Como nós sabemos, né? 7 semanas contarás,
Depois nós veremos mais detalhes. Há uma palavra que se repete ali muito linda: alegrar-te-ás. Irmãos, que palavra importante, né? Ainda que nós olhemos para trás, porque Pentecostes começou nesse aspecto, né, processual lá atrás, né, naquele momento ali da descida do Espírito Santo, nós permanecemos fiel para possuirmos a terra. Essa é a figura então que eles estavam construindo ali naquela jornada. Então olhamos para trás, mas Pentecoste, ainda que tenha tido o seu fato, né, ou o estado factual lá no passado, ele aconteceu na descida do Espírito Santo, ele continua tendo o seu cumprimento experiencial na nossa vida, no nosso momento, que é o guiar do Espírito Santo. Então nós temos a Páscoa, o Senhor nos tirou, temos Pentecostes, o Espírito Santo está habitando em nós, e nós temos então o tabernáculo que aponta para o futuro. E há uma expressão ali também, que eu só vou citar aqui, depois nós vamos entrar com mais detalhes. Nós passamos na leitura, certamente você não se atentou, mas essa festa deveria acontecer então quando houver os recolhido da eira e do lagar, né? Então, eira e lagar têm alguns significados, né, nas escrituras, mas essa festa dos tabernáculos então vai acontecer quando nós formos recolhidos da nossa transformação, porque eira fala disso. Eira era um lugar onde o grão era separado da casca, e aquilo que é importante seria recolhido, e aquilo que era não importante ou menos importante seria descartado. Mas também quando o nosso sofrimento, lagar fala de algo de sofrimento, especialmente naquele momento de Gideão, lembra? Que ele malhava o trigo dentro do lagar. Por quê? Porque o povo estava em sofrimento, né, em perseguição. Então quando esse lagar houver terminado, então o tabernáculo vai apontar, ele aponta todo esse cumprimento do eterno propósito. Então mais uma vez nós ligamos, e aí nós estaremos então para sempre com o Senhor, e nós estaremos celebrando em primeiro lugar e essencial lugar a presença com o Senhor, mas também, irmãos, a recompensa que cada um há de receber, né? Tá? Então temos isso ainda como ponto introdutório, mas muito importante. Passado, o Senhor nos tirou do Egito, do mundo. Presente, o Espírito Santo veio habitar e está nos guiando. E futuro, quando nós fomos tirados, então, terminado o trabalho em nós, né, aquela glorificação completa, e então todo o sofrimento terminará, e nós estaremos então reinando com o Senhor, se formos fiéis com Ele, como temos procurado aprender. Mas há ainda um ponto, e é aqui que vou me deter, talvez o restante do tempo, ou não sei, que penso ser muito relevante dentro das festas, dentro da vida do povo de Deus do Antigo Testamento, dentro da vida da igreja no Novo Testamento, que se perdeu e hoje está com muito pouco valor. Mas, queridos, nós vamos ver, e ao final, se der tempo, eu vou ler alguns textos só. São milhares de textos, milhares mesmo, muitos textos que vão falar dessa relação, que hoje está esquecida, falando de um modo geral, tá? Ou pelo menos está sendo praticada de uma forma equivocada, tá? Então, queria ler com os irmãos de novo, e eu vou ler propositadamente por conta da ênfase que quero dar neste assunto de forma introdutória às 3 festas. Então, volte seus olhos mais uma vez, vamos ver se os meus vão funcionar, para o verso 2. Então, Deuteronômio 16, 2. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, essa expressão, irmãos,
no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. No lugar que o Senhor escolher para fazer habitar o seu nome. Então, verso 2, uma vez. Agora vá comigo ao verso 5, 6 e 7. Vamos lê-los. Veja: não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus. Para aqui um pouquinho. Você viu? O Senhor deu a cidade, mas não poderás fazer ali. Então aqui nós já temos a bênção do Senhor e a autoridade do Senhor. Porque hoje nós confundimos, se estamos sendo abençoados, é porque nós estamos certos. E isso pode não ser verdade. Tá? Só estou passando de relance. Verso 6. Se não, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. Agora, verso 11. Deuteronômio 16, 11. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti. Onde? No lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o teu nome. Verso 15. 7 dias celebrará a festa do Senhor teu Deus, no lugar que escolher o Senhor, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra de tuas mãos, pelo que de todo se alegrarás. Verso 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então você viu essa expressão sendo repetida, irmãos, 7 vezes, sobre o mesmo assunto, dentro de uma pequena porção das Escrituras. Tá? No lugar que o Senhor escolher para festejar. Tá? Então vamos devagar aqui, para que o nosso coração não se feche, e os irmãos sabem que eu não estou falando desses tijolos, né? Isso já é muito claro para nós, né? Poderia ser em torno de um tijolo, ou debaixo de um pé de árvore, tá? Isso para nós já é muito claro, mas cuidado com o outro extremo. Então vamos ver isso junto. Então, como disse, esse ponto que o Espírito destaca aqui, eu não poderia deixar de colocá-lo antes de entrarmos nas festas, né? Porque as festas, né, não têm valor nelas mesmas, se não forem feitas no lugar certo, de uma forma adequada, que de fato agrade ao Senhor. Então, quando nós já começamos a pensar isso, ou seja, para a opinião humana, a nossa opinião, isso poderia ser um assunto, digamos assim, sem importância. Mas será então que Deus repetiria só aqui 7 vezes de uma forma vã ou inútil? Então a nossa opinião já começaria a dizer que talvez sim. E a gente já começa a buscar textos do Novo Testamento para justificar o nosso pensamento. Você é assim, eu sou assim, nós somos assim. Mas certamente, irmãos, o Senhor não fez isso de uma forma vã, né? Certamente Ele não fez isso simplesmente voltado para os judeus. E não é porque os judeus cumprem isso à risca,
cerimonialmente falando, que também isso deveria ser repetido nas igrejas, porque esse é um outro erro que acontece também nos nossos dias. Então, afinal de contas, nós temos esse lugar, né? O lugar que eu fizer habitar o meu nome. De novo, nós não temos isso depois, esse é um outro detalhe importante, nós não vamos fazer porque iria levar muito tempo. Na menção da Páscoa em Êxodo, você não vai achar essa expressão. Por quê? Porque a Páscoa, ela teve que ser realizada onde? No Egito. Era o lugar que o Senhor tinha determinado para eles? Não. Então lá não tem uma menção de um lugar, porque o lugar já era lá, o Egito. Então quando você lê a descrição ali em Êxodo, você não vai ver essa ênfase que temos em Deuteronômio. Assim também, quando você lê em Levítico, você não vê a mesma ênfase, porque aonde que eles estavam em Levítico? No deserto. Ali não era o lugar que o Senhor gostaria, mas ele precisou fazer. Mas não é mencionado no relato de Levítico essa expressão. Mas aqui em Deuteronômio, por quê? Porque ele já começa a esclarecer mais. Ele já repete, mostrando alguns detalhes mais importantes, deixando outros mais importantes de lado, menos importantes de lado. Então aqui ele começa a estabelecer que há um lugar definido e autoritário, ou seja, estabelecido por Deus. Por quê? Porque aqui nós temos então instruções que tocam o quê? A terra prometida. Eles já estão começando, né, a desfrutar das promessas que no Egito estavam distantes, no deserto parecia inalcançável. Lembra daquele momento dos gigantes? Parecia que seria um momento intransponível ali, né? E muitos vão dizer: o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer neste deserto. Então eles não conseguiam, o povo não conseguia ver a terra prometida, mas havia dois líderes que conseguiram ver a terra prometida: Josué e Caleb. Então eles conseguiram transpor. O João citou hoje, o próprio Josué teve um momento de ter que ser chamado à responsabilidade. Josué, porque tardas em percorrer a terra que eu já te dei. Se não me falha, capítulo 18 de Josué, se não me falha. Mas aqui em Deuteronômio, o holofote está virado para onde? Para o povo. E o povo já está mais próximo da terra. Lembra quando nós estudamos as estações, que eles foram chegando naquele momento de transição ali nas estações finais, que eles já tinham uma direção mais clara, é para o norte, é para o norte, lembra que a gente estudou isso, bateu? Porque o povo já começou a ver. E quando o povo começou a ver, eles começaram a ter que entender que a terra era deles, mas que eles não eram livres na terra, porque o que Deus desejava não é que eles tivessem a terra, Deus desejava outra coisa. O povo sempre saiu com foco na terra, porque eles sempre olharam para eles. Então quando nós vamos chegando aqui, nós temos essas instruções que começam a tocar a terra prometida, começam a tocar a promessa. E nós estamos estudando e contemplando o eterno propósito com vistas à promessa que temos. Nesse dia, no dia de hoje, no presente, relacionamento com o Senhor, somente com o Senhor. E no futuro, algo mais. E aí nós começamos então a perceber que essa relação do lugar fala da nossa posição em Cristo, relacionado diretamente com a recompensa. Porque qual era a recompensa do povo se eles andassem em união com Cristo nesse tempo das festas? Ou nesse tempo passado? A terra prometida. Só que à medida que o povo ia obtendo a sua herança, Deus também ia obtendo a herança dele, que era o próprio povo. Mas o povo não entendia isso. E aí começou, irmãos, toda aquela bagunça. Mas qual era o desejo de Deus quando ele tirou o povo do Egito? Era que o povo obtivesse a terra? Não, irmãos. Deus desejava se reunir junto com o seu povo. Esse sempre foi o desejo de Deus.
e continua sendo o desejo de Deus hoje, pelo Espírito Santo, na pessoa de Cristo. Se reunir junto com o seu povo, e o seu povo se reunir em torno dele, e o seu povo estar reunido uns com os outros. Então havia aquelas 12 tribos, havia toda uma ordem de montagem do tabernáculo, o tabernáculo no meio, as tribos viradas por centro, formando uma cruz, e aí você pode viajar aí na sua interpretação, mental, e é muito lindo ver às vezes essas coisas, mas a essência era essa: Deus no centro, o povo ao redor do Senhor, e o povo suportando viver um com o outro, ao lado um do outro. Então, uma tribo não podia pegar o seu povo e armar sua barraquinha em outro lugar. Não, nós vamos ficar aqui mais longe um pouquinho, porque a gente não quer muito contato com aquela outra tribo de lá, porque aquela outra tribo de lá... E veja, nós estamos falando aqui, nós somos o povo, tá? Cada um aqui é uma tribo, nessa perspectiva que eu estou falando. Nós não estamos falando de assembleias, nós estamos falando do povo. Nós somos o povo de Deus nessa localidade, nesse ambiente físico. Há outro povo de Deus, o mesmo povo, mas num outro ambiente físico. Mas essa perspectiva, cada um aqui é uma tribo, com suas vontades, seus desejos, suas emoções e tudo mais. Então, irmãos, Deus desejava se alegrar na presença do seu povo. E aí nós começamos então a pensar mais uma vez: a vontade própria dos homens poderia fazer uma seguinte pergunta, e essa pergunta está no livro que eu citei no início do áudio, não é minha, tá? Esse irmão fez essa pergunta, nem sei, você sabe, irmão, de quando é o livro que ele lançou, eu não sei, mas já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo. E ele vai fazer uma pergunta no livro, e a pergunta é: não podemos celebrar a Páscoa no seio da família? Essa pergunta está lá. Ele vai dizer isso, A vontade própria do homem iria fazer essa pergunta: não podemos celebrar a Páscoa no seio da família? Agora, diz para mim, se essa pergunta não é para os nossos dias. Então, escrito aí, quem sabe, há mais de 200 anos. Não podemos celebrar a Páscoa no seio da família? Há uma outra pergunta lá, que ele vai fazer de uma forma indireta: que necessidade há de sair da minha casa para outro lugar para celebrar a Páscoa? Porque era isso que o povo tinha que fazer, eles tinham que subir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, de novo, essa pergunta: que necessidade há de eu ter que sair da minha casa para celebrar a Páscoa? Outros diriam em seu coração, também consta no livro: se o meu coração é reto, pouco importa o lugar. Então, irmãos, se de fato um coração é reto e simples é com um único foco, qual é o desejo desse coração? Obedecer ao Senhor. E a obediência, como já citado nesta manhã na abertura, é algo que nos falta, a todos nós, de modo geral falando. Aí nós seguimos então, que quando pensamos nessas reuniões, então, não é o fato de sermos um grupo grande ou de sermos um grupo pequeno, porque aqui há dois problemas quando nós focamos no número. Quando o número é grande, o que cresce é o ego do homem. Olha como o meu ajuntamento é grande. Quando então o grupo é pequeno, o que acontece? A depressão. Será que estamos certos? Estamos errados? Por que só isso? Por que só aquilo?
E aí nós começamos então a nos deparar com isso, né? Mas a essência, irmãos, é que Deus precisa ter um lugar. E esse lugar, sim, irmãos, vai exigir de nós alguma demanda, vai exigir de nós algum esforço. Então, todo o trabalho que é contrário ao valor desse momento, aonde você tem que abrir os seus olhos e olhar para o seu irmão, não só para o irmão que você escolhe olhar, mas para todos que o Senhor escolheu para colocar do seu lado. Porque uma coisa é você escolher os irmãos que você quer do seu lado e se reunir com ele. Isso seria algo que você pudesse fazer talvez na sua casa, né? Você vai dizer, hoje eu vou fazer um culto lá em casa, eu vou escolher 10 pessoas e eu vou trazer para minha casa. Quem são as 10 pessoas que você vai escolher? As 10 pessoas que você mais aprecia. E tudo bem, por um aspecto não há problema nisso, mas isso não é bíblico, irmãos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Isso é a Páscoa na família. Amarás o Senhor, amarás o teu próximo como eu o amei. Aí não tem escolha mais. Então nós vamos vendo essas realidades nos nossos dias, e nós vamos perdendo sutilmente a importância desse momento. Graças ao Senhor, isso não tem acontecido conosco. Você pode até negligenciar o valor desse momento, mas não é a partir do que você tem sido ensinado. Não é. Vou ler uma frase do irmão do livro, fiz questão de anotar. Ele termina esse assunto com essa pequena frase. Depois nós vamos ler só alguns textos e terminamos, tá? Então a frase do irmão McIntosh diz assim: para alguém ficar voluntariamente em casa ou ir a qualquer outro lugar que não fosse o lugar divinamente designado, seria não só desprezar e insultar o Senhor, mas, com efeito, revoltar-se com sua suprema autoridade. Eu já sei que no seu coração está pensando, mas agora não tem mais que subir no monte, não tem lugar, nós nos reunimos, né, ali na presença do Espírito. Irmãos, você se reúne num ambiente, certo? Este ambiente, certo? Ninguém está te obrigando a ficar aqui, nem a mim, nem a ninguém. Neste ambiente de reuniões, nós valorizamos a reunião. Nós não abrimos mão da reunião. A reunião dos santos para nós é indispensável, especialmente a da ceia. Violar isso para nós é agir da mesma forma que esse irmão está designando. Então aqui a questão não é se não precisa de lugar ou se tem que ter lugar. A questão é, você se reúne aqui. E aqui nós entendemos que nós devemos ter um lugar específico para nos reunirmos, 1, 2, 3, 4, quantas vezes o Senhor nos mover a estarmos nesse lugar. Você vai ter outros ambientes que não vai haver essa colocação, essa determinação. E tudo bem se você entender que você deva ir para lá, e que eu deva ir para lá. Isso não é algo que eu estou falando de maneira direta para ninguém, irmãos, por favor, os irmãos me conhecem. Eu estou dizendo que nós nos reunimos juntos num lugar que entende, pelo menos assim eu creio, sei que o irmão João e sei que todos nós aqui, que entende que esse momento é importante, é útil, e eu diria até que é obrigatório. E aqui não estou falando da quantidade de vezes, poderia ser uma, tudo bem, o Senhor já nos moveu um tempo a isso, uma reunião. Nós tivemos uma experiência muito desastrosa, nunca acontecido antes na época em toda a história da igreja, que foi a época da pandemia. O que aconteceu ali? Nós não pudemos nos reunir. Os irmãos conseguem ver o estrago daquele momento até os dias de hoje? Um estrago terrível, né, naquilo que é algo importante. Então vamos só ler alguns textos e terminamos. Primeiro texto, um fundamento, lá em Êxodo 25, 22.
Nós estamos aqui no momento, então, da construção da arca e do propiciatório. Como disse, é só um fundamento aqui. Êxodo 25, 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Isso é um princípio, nós já estudamos isso, não vou entrar em detalhes. Agora vá lá no Novo Testamento, não vou nem passar pelo Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque ali ordenarei bênçãos. Vou passar direto, porque o Velho Testamento não é para nós, né? É para os judeus. Assim pensam alguns. Então vamos ao Novo Testamento. Atos, capítulo 2. Você já percebeu quantas vezes nós falamos: nossa, como é bom que nós pudéssemos viver a igreja como de Atos? Você acha que o Espírito Santo, irmãos, começou a escrever a história da igreja? A primeira coisa que o Espírito Santo falou sobre o que é igreja está em Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, isso não é por acaso, porque o Espírito é Espírito. Ele poderia ter descido em vários lugares diferentes ao mesmo tempo, e isso não aconteceu. E eu volto a dizer, sim, você pode olhar para esse texto aqui que eu acabei de ler e dizer: mas não é bem assim, né? Eu entendi assim. Você pode fazer a interpretação que eu estou dizendo. Nós estamos dizendo que é importante para o Senhor que haja um tempo e um lugar definido para que todos se comprometam a ali estar. Veja o capítulo 5 de Atos. Verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Atos capítulo 14. Verso 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Irmãos, essa expressão reunida à igreja é muito linda. Por quê? Porque o povo nesse momento já tinha acontecido aquela perseguição, eles estavam espalhados, mas quando eles se juntam para deliberar sobre um assunto, sabe o que paira no meu coração? Que tudo que eles deliberaram ali não tem valor nenhum. O que tem valor é que estava reunida a igreja. Me parece a mim, e você pode discordar, que o Senhor olhava e falava assim: nossa, olha como eles discutem, né? Logo a seguir nós vamos ter o concílio no capítulo 15, e o Senhor fala assim: nossa, eu me deleito que eles estão todos unidos falando sobre as coisas do meu interesse. E eles ali, né, brigando entre si, como que ia fazer, ia, não ia circuncidar, não ia, e o Senhor assim olhando como um pai, falando: olha os meus filhos, daqui a pouco eles vão entender melhor que o que importa para mim é que eles estejam juntos. Já ouvimos isso na abertura hoje, né? Depois você vá a Efésios, só mais 2 textos, esse e mais um, e terminamos. O irmão João já citou esse texto também pela manhã, na abertura. Efésios 3, 18. Essa é uma oração de Paulo, de algumas registradas nas Escrituras, a fim de poderdes compreender
com todos os santos. Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Sim, Paulo está falando aqui de todos os santos, espalhado por toda a face dessa terra. Mas ele também fala a nós, porque nós somos, lembra aquele exemplo que eu trouxe da partícula e do todo e da partícula? A partícula sem o todo é nada, mas o todo sem a partícula não é o todo. Então nós somos todos os santos nessas 4 paredes. Quando nós saímos daqui, nós estamos separados, né, geograficamente. Isso tem um impacto de revelação nas nossas vidas. Quando nós nos juntamos, isso tem um impacto maior de revelação nas nossas vidas. Agora imagina se todos os santos se juntassem no mesmo lugar. Certamente, irmãos, e nós já vimos isso na história da igreja, haveria um impacto maior ainda. A teologia chama isso de avivamento, de um modo geral. Agora, o que separa os homens sem ser a geografia? A instituição. Então não pense só em união geográfica. Isso nunca vai acontecer. Irmãos, a união espiritual, ela pode ou não acontecer, porque há barreiras espirituais que nos separam, e essas barreiras espirituais podem ser jogadas por terra, para que nós aqui, e os irmãos em São Lourenço, os irmãos no Chile, os irmãos na Argentina, possam estar unidos, de uma forma experiencial, não só posicional. Porque como posição, todos que creem estarão unidos, mas nem todos estarão experimentando o mesmo ou do mesmo Senhor, ou na proporção. Se você viu lá em Deuteronômio, depois nós vamos ver, tem uma medida lá, que o Senhor repartiu, e é sobre aquela medida que nós deveríamos ofertar. E um último texto então, eu aposto que alguns já se lembraram. Vamos ver se alguém arrisca dizer. Vou dar uma dica sobre a importância de não deixar de congregar. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos. Viu, irmãos? Não deixemos de congregar, não. Isso é uma coisa. Isso é vir no ambiente físico. Isso é congregar. Congregar-nos é nós estarmos no mesmo ambiente, compartilhando do que somos. Tá? Então, terminamos aqui com essa nota final. A palavra não diz, não deixemos de congregar. Então é muito importante, por isso eu iniciei com aquele primeiro pedido, e eu termino com o pedido. É importante que haja o que chamamos então de comunhão, né? Então ela deve acontecer, tanto antes quanto depois, né? A gente só precisa chegar 5 minutinhos mais cedo, né? Então, não deixemos de congregar-nos. Estamos congregando uns com os outros. Então que o Senhor nos ajude com relação a isso. Então no próximo momento falarei sobre as festas, né? Não sei se em nenhum momento ou em mais momentos, também não importa para nós, mas percebe que não poderia falar de festa se ela não acontecesse no lugar devido. Se você quer um outro exemplo que a gente poderia abordar também aqui, não há tempo, é o momento que o povo iria sair do Egito. Você lembra quantas propostas Faraó fez para Moisés? Vai, mas não vai longe. Vai só os homens. Vai mais isso. Vai, mas deixa o gado. E o Senhor falou, não, nem uma unha vai ficar. E eles vão para onde eu quero que eles vá. Não era para a terra prometida ainda. Eles deram a volta, porque eles não estavam preparados para a guerra. Estudamos isso tudo lá na jornada.
Então essas regras do Senhor, escute isso, é para nossa proteção. Não são exigências humanas, são realidades espirituais que te guardam de viver isoladamente no seu e no meu egoísmo. Porque no meu e no seu egoísmo não há transformação de vida. Não há. Estou falando, obviamente, de um modo mais abrangente. Claro que o Senhor vai mudar você na sua relação pessoal com Ele, é óbvio. Mas isso será intensificado quando nós estivermos reunidos. Amém? Então que o Senhor continue a falar ao nosso coração e que nós possamos festejar a Ele de um modo que agrade a Ele e não a nós. Vamos orar. Pai, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor. Obrigado porque hoje nós nos reunimos em Ti mesmo. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, nos dobramos ao Senhor e nos suplicamos para que o Senhor não nos deixe ir. Sim, Pai, continue a nos amarrar com cordas do seu amor. Te bendizemos e oramos em teu precioso nome. Amém.